Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E a gente começa essa edição falando de economia. O número de brasileiros endividados e inadimplentes chegou ao nível mais alto no ano passado, desde o início da série histórica, que começou em 2011. Segundo dados da CNC, a pandemia foi a grande vilã para o aumento. Com os índices de dezembro divulgados hoje, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo constatou que, na média anual de 2022, a proporção de famílias endividadas ficou em 77,9% e inadimplentes, 28,9%. Quando comparado ao período de 2019, antes da pandemia, a alta acumulada de endividados foi de 14,3 pontos percentuais. Um crescimento que pode ser explicado por causa dos impactos negativos das restrições ao contato social sobre os negócios e o mercado de trabalho. Sem contar em outro motivo que fez crescer ainda mais o índice de endividamento como consequência das medidas contra a Covid, a inflação, não só no Brasil, como no mundo todo. Em pouco mais de um ano, o Banco Central elevou a taxa Selic de cerca de 2% ao ano para os atuais 13,75%. Agora, como resultado da combinação do excesso de endividamento com o encarecimento dessas dívidas, os orçamentos domésticos estão apertados. A CNC considera fundamental um programa de refinanciamento de dívidas, visto como uma medida emergencial, mas com foco principal em pessoas com inadimplência mais prolongada e aquelas com renda mais baixa, que é justamente o perfil de consumidor mais endividado. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de 2022, anunciada nesta quinta-feira na sede da Confederação no Rio de Janeiro, também mostrou recorde no uso de cartões de crédito e de lojas varejistas. Na série histórica dessa modalidade, que começou em 2013, 86,6% citaram o cartão de crédito como opção de crédito favorita em 2022, ante 82,6% em 2021. No mesmo período, o uso de cartão de loja no ano passado ficou em 19%, ante 18,1%. Os dados também revelaram que o perfil da população brasileira endividada é majoritariamente feminino, que corresponde a 77,9%. De acordo com a CNC, as mulheres também têm mais dificuldades de arcar com as dívidas no prazo de vencimento. Por outro lado, os homens financiam mais carros e imóveis do que as mulheres, modelo de crédito mais utilizado por pessoas com renda mensal superior a 10 salários mínimos. E eu falo de saúde agora. A mortalidade de gestantes foi 40% maior do que o esperado em 2020 por causa da Covid. Vamos conferir agora mais detalhes sobre esse levantamento com a repórter Jaqueline Fonseca. Grávidas e mulheres com filhos recém-nascidos foram mais atingidas pela pandemia da Covid-19 que a população em geral. O aumento de mortes maternas foi de 40% em 2020. Essas são as conclusões de um estudo do Observatório da Covid-19 da Fiocruz. O que a gente verificou é que o número observado excede em 40% o número esperado. Esse número certamente tem uma ligação com a Covid-19, mas não necessariamente uma ligação direta, eu digo. Nem todas essas mulheres que morreram em excesso morreram por Covid, mas a Covid criou uma certa desorganização da rede assistencial e que acabou prejudicando o acesso dessas mulheres, principalmente as gestantes, a um pré-natal e parto de qualidade. O número de mulheres grávidas que precisaram de internação hospitalar após diagnóstico por Covid-19 foi 337% maior que entre a população em geral. Também foi maior o número das que precisaram de uma UTI ou de suporte ventilatório. Mais de 520 gestantes morreram em 2020, especialmente até os 6 meses de gestação. Mulheres negras e moradoras de área rural foram as maiores vítimas. O que ratifica a ideia de que a rede assistencial estava despreparada para atender a esse fluxo em situação de pandemia.
O pesquisador afirma que o resultado do estudo demonstra um certo comprometimento do Brasil em atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas até 2030 e reflete como as mortes por Covid-19 atingiram as pessoas de forma desproporcional. O que a gente traz como reflexão é que a gente precisa rever a questão da prática assistencial com essas gestantes, essas puérperas, para poder conseguir alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas, sobretudo, olhar um pouco para essas mulheres e tentar compreender o quanto que esses subgrupos mais penalizados precisam ser olhados com mais atenção e com prioridade pelas políticas de saúde, uma vez que nesse momento em que a pandemia arrefece, a gente tem lugares e grupos mais específicos que sofrem de forma diferenciada, o que expõe mais claramente a situação de iniquidade social do país. Olha, e as mulheres brasileiras, apesar dos problemas, como a gente acabou de ver, continuam mostrando sua força e também sua coragem diante de grandes desafios. Um exemplo é a ultramaratonista Fernanda Maciel. Ela subiu a montanha mais alta da Antártica sob temperaturas congelantes em um tempo recorde. Foram apenas 9 horas e 41 minutos de trajeto. Um feito histórico, já que atletas profissionais costumam levar dias e até mesmo semanas para chegar ao topo. Ao concluir o trajeto, ela não só se tornou a primeira mulher, mas também a primeira pessoa a subir e descer o percurso correndo. Foram mais de 5.000 metros de altura e uma temperatura média, olha só, de 40 graus negativos. Para se preparar para a escalada, Fernanda passou por 3 anos de treinamento intensivo, subindo montanhas com neve e até mesmo tomando banhos frios. Corajosa, não é mesmo? Bom, e a gente muda de assunto agora para falar nas demissões, né? As demissões de empresas de tecnologia que não param. Desta vez foi a Microsoft, que anunciou 10.000 dispensas. Mas o que explica essa situação? É o que você vai ver agora nessa reportagem. Os dados de um portal de rastreamento de demissões em massa que reúne 122 empresas de tecnologia ao redor do mundo mostraram que as gigantes, como a Amazon, a Meta e a Salesforce, lideram a lista de empresas que mais desligaram seus funcionários. Juntas, somam mais de 25.000 desligamentos só na primeira semana de 2023. E o que explica essas demissões? Durante a pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram e as empresas perceberam um aumento no setor de 60%, segundo dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Mas, com a volta à normalidade, essas empresas perceberam que exageraram na dose e estão tendo que demitir muita gente. É um sinal de que esse período de recuperação pós-pandemia que o mundo vinha sofrendo, ele se encerrou, ou está se encerrando, e as empresas estão se adequando a esse novo período que o mundo vai crescer menos, que vai ter menos expansão pelos serviços e que o capital vai ser mais caro, né? Então, naturalmente, cortar custos faz parte desse processo. Mesmo com essa crise momentânea, o setor é muito promissor. Projeções para o futuro indicam que até 2025, no Brasil, cerca de 797 mil funcionários de tecnologia sejam contratados. E as demissões também podem ser o início de novos negócios, à medida que funcionários talentosos dispensados pelas grandes empresas criam novas startups ou reforçam o time das que já existem. Ninguém sabia, há 2 anos atrás, o quanto disso iria permanecer depois. Qual seria a mudança de comportamento, a mudança de hábitos que a sociedade no mundo inteiro teria pós-pandemia. Então, naturalmente, as empresas estão revendo esse processo. E agora, pequenos estabelecimentos, como é o caso desse aqui, precisam de tecnologia para sobreviver. É necessário receber o pagamento dos clientes, fazer o pedido de mercadorias e pagar as contas. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!